A palavra de Deus, nesta narrativa de Lucas, Herodes ouviu falar de Jesus e quer saber quem é esse tal Jesus. O mesmo Herodes que mandou degolar João Batista. Mas a narrativa nos apresenta que há uma certa confusão sobre a identidade de Jesus, sobre quem é Jesus. Muitos conheciam Jesus como o filho de Maria, aquele moço, aquele rapaz de Nazaré, um judeu como tantos outros judeus. Muitos conheciam Jesus, mas não conseguiam ver nele quem ele era, olhavam apenas a aparência daquele homem. Isso suscita uma certa curiosidade do tetrarca Herodes, e a pergunta que ele faz: quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Ou seja, quais coisas que Herodes está ouvindo falar? Vamos lembrar de algumas coisas. E a pergunta que nós fazemos também para nós: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Herodes tem um olhar da curiosidade apenas, não um olhar da fé. Um olhar da confusão e não da certeza e do discernimento. Quem é esse homem que ouço falar que tem feito tantas coisas? E perguntando também para nós: quem é esse Jesus que certa vez, ao entrar em Jericó, um homem estava cego e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Um homem que era cego, um homem que acredita que aquele homem chamado Jesus não era apenas um judeu minoritário do tempo dele, mas alguém que podia fazer algo por ele que mudaria a sua vida para sempre. Jesus é levado até esse homem que, como uma criança que grita, pedem para ele ficar quieto, mas ele grita ainda. É como uma criança, né? Ele diz: não vai. A criança diz: eu vou. Não vou te dar, mas eu quero. Ele confia. Por isso Jesus dá a ele a visão. Quem é Jesus para nós quando olhamos Jesus que diz aquela mulher já sido condenada, pronta para ser apedrejada até a morte, pois um tribunal tinha sido aberto ali ao ar livre para condená-la? De repente Jesus desfaz aquele tribunal com uma única pergunta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E consegue olhar a vida daquela mulher na oportunidade: vai e não peques mais. Quem é esse homem Jesus que vai ao encontro dos pecadores, publicanos, prostitutas, e que certa vez olhou para um homem em cima de uma árvore e disse para ele: hoje eu vou ir na tua casa, vou entrar na tua casa? De um homem que era pecador, chefe dos publicanos, o tal do Zaqueu. Quem é esse homem que chorou quando Lázaro morreu? Mas não chorou apenas com pena, mas vai até Lázaro e diz: Lázaro, venha para fora, saia da escuridão, da morte, venha para a vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a frase que nós conhecemos também de Jesus. Quem é esse homem que, ao passar em Getsêmani, pede para os seus ficarem atentos, orar, vigiar, e eles não conseguem, dormem? Quem é esse homem que em Getsêmani, desse jardim como nós conhecemos, que de repente Jesus é entregue por aquele que ele escolheu, por alguém que ele escolheu, o tal do Judas Iscariotes.
Quem é esse homem que sofre toda a flagelação, naturalmente antes do julgamento, depois da flagelação, e que chega até o alto da cruz, que é pregado numa cruz, e ainda tem coragem de dizer àquele homem malfeitor pregado do seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Quem é Jesus para nós? Aquele que não ficou somente com a morte de cruz, mas aquele que no terceiro dia, algumas mulheres vão até o túmulo com saudades, e a primeira a chegar é Maria de Magdala, ou Maria Madalena, e encontra-se com o Senhor, vivo, transfigurado, ressuscitado dentre os mortos. E ele vai assim, orientando a comunidade apostólica amedrontada a ser corajosos. Quem é esse homem que hoje o tetrarca não consegue ver? Às vezes nós somos um pouco de Herodes. Às vezes nós não conseguimos ver em Jesus quem Ele é. Ficamos com o medo, ficamos com a dúvida, ficamos com tudo aquilo que nos afasta da graça de Deus. Hoje o Senhor nos convida a olhar para Ele como alguém que ressuscitou e que está no meio de nós, que continua dentro de nós, em todos os momentos da nossa vida, na alegria, mas também na tristeza, na saúde, mas também, sobretudo, no momento da fragilidade física, na nossa doença. Ele não nos abandona, porque Ele foi e sempre será o homem, Filho de Deus, que nos deu a oportunidade da salvação, para a nossa salvação e para a sua salvação, para a salvação da sua família. E assim fica claro para nós quem é Jesus. Queremos hoje fazer esta oração, pedir ao Senhor que alimente a nossa fé. Dai-nos uma fé viva, uma fé corajosa, uma fé alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia, uma fé que não tem mais dúvidas, que não tenha mais incertezas, que não tenha mais medo, mas uma fé viva, renovada a cada momento. E podemos pedir e começar o dia assim: Senhor Jesus, dai-me uma fé viva. Ou melhor, dai-nos uma fé viva. Dai-nos uma fé renovada. Aumenta a nossa fé, hoje e sempre. Amém.